E aí, eu tava com cara de lesa assim, ó. E aí, agora sim, o primeiro vídeo com conteúdo aqui do canal Manifest. E nesse tempo de pandemia a gente tem sido bombardeado, ensinado de diversas maneiras como a gente lavar a nossa mão da maneira correta pra gente não ser contaminado por esse vírus que está circulando por aí. E eu quero compartilhar, refletir em cima de uma história que fala justamente de lavar as mãos. Tá lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 15 ao versículo 26, e conta a história de quando Jesus, diante de Pilatos, foi julgado por ele, na frente do povo, onde ele foi condenado à crucificação. A Bíblia nos conta a história do julgamento de Jesus assim. Jesus havia sido levado até Pilatos. Quando ele estava em pé, em frente a Pilatos, Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" E Jesus respondeu: "O Senhor é quem está dizendo isso." Foi aí que os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus acusaram Jesus. Jesus não respondeu nada. Então Pilatos, incomodado com o silêncio de Jesus, perguntou: "Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você?" Porém, Jesus não falou nada, e isso deixou Pilatos admirado. Era de costume Pilatos soltar um dos prisioneiros na festa de Páscoa, a pedido do povo. Naquela Páscoa estava preso um homem muito conhecido, chamado Barrabás. Quando a multidão se reuniu para decidir quem seria solto, Pilatos perguntou: "Vocês querem que eu solte Barrabás ou solte Jesus, que é chamado de Messias?" Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam prendido Jesus e levado até ele porque tinham inveja. Enquanto Pilatos estava lá, sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou um recado, que dizia assim: "Não tenha nada a ver com a condenação deste homem inocente, pois essa noite eu tive um sonho e sofri muito por conta dele." Porém, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir que Pilatos soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Quando Pilatos perguntou: "Qual dos dois você quer que eu solte?" o povo respondeu: "Barrabás." Então Pilatos perguntou: "Mas e Jesus, que é chamado de Messias, o que eu devo fazer com ele?" Então o povo, incitado pelos chefes dos sacerdotes e líderes judeus, responderam: "Crucifica." Mas Pilatos, ainda tendo o sentimento da inocência de Jesus, perguntou: "Qual crime que ele cometeu?" Foi aí que o povo começou a gritar cada vez mais alto: "Crucifica! Crucifica!" Foi quando Pilatos percebeu que não conseguiria fazer nada e o povo estava ficando revoltado. Ordenou que trouxessem água e diante do povo ele lavou as suas mãos, dizendo: "Eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é coisa de vocês." Então o povo respondeu, dizendo: "Que o castigo por essa morte caia sobre nós e nossos filhos." Diante disso, Pilatos soltou Barrabás e mandou que chicoteassem Jesus. Logo após o entregou para ser crucificado. Sabe, um dos motivos que eu penso que, trazendo para o nosso contexto, trazendo para a nossa vida, que a gente não consegue ou a gente não sabe como defender direito as pessoas, o Evangelho de Cristo, a Jesus, é quando a gente não tem intimidade. Quando a gente tem intimidade com um amigo, com um familiar, a gente consegue facilmente achar motivos para defender aquela pessoa de uma acusação injusta. E muitas vezes a gente tem visto o Evangelho ser bombardeado de acusações, o nome de Jesus ser bombardeado de acusações. E por falta de intimidade com Cristo, por falta de conhecimento de quem Cristo é, do que Ele fez por nós, de quem Ele é na nossa vida, a gente não sabe como defender Ele. Eu não estou dizendo para você sair peitando, sair arrumando confusão e briga com aqueles que falam do Evangelho, mas para você saber argumentar o quanto Cristo foi bom e para convencer não pela briga, mas mostrando o quanto Jesus foi justo aquelas pessoas que o acusam. Mostrar o quanto, mesmo sendo julgado, mesmo tendo sido chicoteado, mesmo tendo sido de diversas maneiras humilhado, ele conseguiu ainda na cruz olhar para as pessoas e depois olhar para o céu e dizer: "Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem." É dessa maneira que a gente, como cristão, deve defender o nome de Jesus. Não causando brigas, causando desavenças, discussões, mas primeiramente tendo relacionamento íntimo com Ele, para que a gente sinta esse desejo de defender Ele. E ainda assim, quando a gente for defender de maneira amorosa, não contrapondo as pessoas, batendo de frente com elas, mas mostrando o amor de Cristo e por que esse amor foi demonstrado. Por causa dos nossos pecados, Ele foi crucificado, recebeu sobre si os nossos pecados,
para nos dar livre acesso ao Pai, para que a gente pudesse ter o relacionamento que foi perdido lá no jardim com Deus. E para que um dia, na sua vinda, Ele nos leve a habitar com Ele no reino dos céus novamente. Se você gostou desse conteúdo, se você curtiu a ideia do canal, que é da gente manifestar o reino de Deus, da gente trazer assuntos sobre o reino de Deus, da gente trazer temas para a gente compartilhar, de como pensar de uma maneira que reflita a Cristo, curta, compartilhe com seus amigos, comente. Tem o Instagram, tem o Facebook, que a gente pode trocar ideias e sugerir temas. Muito obrigado e eu te aguardo no próximo vídeo.